paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, o nosso Mashiach, meus amados irmãos. Gratidão, papai. Muita gratidão. Nós estamos aqui reunidos, né, meus irmãos, na alegria da verdade de Yahweh e de Yahshua Mashiach. É verdade. Nós estamos aqui hoje numa data, a respeito de datas, né, irmão? Porque uma coisa que Filadélfia, irmãos, não suporta é a mentira e o engano. Filadélfia não suporta a mentira e o engano. E hoje o objetivo desse vídeo é exatamente refutar que o arrebatamento vai acontecer no dia 16 de abril de 2022. Nós vamos refutar na palavra. Não é algo da nossa boca, mas da boca de Yahweh. Porque Yahweh determinou inclusive com o mensageiro de Sardes para ele não falar dele mesmo, mas ele insiste. E nós vamos ver hoje na palavra toda essa verdade, objetivando proteger os irmãozinhos. Proteger por quê? Porque toda vez que se marca uma data daquilo que Yahweh não marcou, Yahweh não marcou essa data, irmãos, o que acontece? Gera frustração, gera enfraquecimento do corpo e gera também desilusão, decepção. E com isso, muitos irmãos, eles voltam para a condição anterior, volta para o mundo, volta para as coisas erradas, né? Por quê? Porque perderam a fé, perdem a fé. Então, o objetivo hoje do nosso vídeo é trazer na palavra de Yahweh o esclarecimento que não vai acontecer arrebatamento no dia 16 de abril de 2022. Não vai, irmãos, não vai. Pode ter certeza. E eu mostro para vocês na palavra que não vai acontecer, e eu mostro para vocês quando acontecer a desilusão, para você não ficar triste, porque existe profeta em Israel. Existe profeta em Israel. E toda a palavra de Yahweh vai ser manifesta para que haja entendimento que existe profeta verdadeiro em Israel. Nós vamos fazer o invocar e logo em seguida nós vamos orar. Que você esteja conosco nesse momento. Vamos juntos? Vamos. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Papai amado, nós estamos aqui, papai, conforme a tua vontade. É verdade. Nós estamos aqui porque nos enviaste. Nós estamos aqui porque não pode a lua e o sol pactuar com as trevas. É verdade. A lua e o sol e as estrelas ilumina esse tempo sombrio. Ilumina essa terra escura. Ó papai. Por isso, papai, traz esclarecimento no teu povo, para que eles não andem enganados, não se deixem iludir por mentiras. Sim, papai. Porque isso acontecia na antiga aliança. Aqueles falsos profetas iludiam o povo, falando, não viria maldição sobre eles, não viria guerra sobre eles. E ali se manifestava aquele que era verdadeiro profeta daquele que era falso, porque aquele que é falso fala por ele mesmo, não por Yahweh. Mas aquele que fala por Yahweh, a palavra se cumpre. É verdade. Que isso fique notório, esclarecido, papai. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh.
Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Antes da gente entrar propriamente dito no estudo, irmãos, eu queria só mostrar para os irmãos tudo que nós fazemos com o amparo da palavra de Yahweh. Quando a gente fala assim seja feito a vontade do Papai Yalcha, a gente está amparado na Escritura. Aqui, ó, a carta a Laodiceia, olha só, ao anjo que traz a mensagem, ao mensageiro de Laodiceia, esse anjo que a gente já sabe claramente que é Yalcha Micael, aquele que recebeu o nome de Yalcha, as vestes, ali que recebeu o nome, recebeu também a missão. Por quê? Porque Papai Yalcha, quando ele subiu dessa terra, ele já subiu com um nome que é acima de todo nome, o nome de Yahweh, forte e valente. E ali ele sobe, passa pelas regiões celestiais e logo Yahweh, soberano, supremo, o toma para si. E o toma para si por quê? Porque é a luz inacessível que é a habitação de Yahweh. A partir do momento que Yalcha recebeu o nome de Yahweh, ele agora habita na luz inacessível, junto com o Yahweh Supremo. Exatamente. E ele teve que transferir esse nome para o seu primogênito, porque essa é a transferência de autoridade. Então ele transferiu para quem? Para Micael, que se tornou Yalcha. A gente fala Yalcha Micael, é só para entender. Agora, ele recebeu a herança junto com os seus irmãos por um período de tempo, né? Período de tempo, até que chegou o tempo final, que é o link, né, com Isaías 22, aquele que carrega nos ombros a chave de Davi, que Isaías 22 fala, aquele que foi colocado como cavilha em lugar elevado, que é um link cavilha, é estaca, né? No lugar do administrador infiel, durante um período de tempo ele exerceu até que Yahweh tirou a cavilha do lugar elevado e derrubou ele e a sua prole e sua descendência para a terra no final dos tempos, né? Conforme ali a passagem de Isaías 8, né? O antimachia foi instrumento usado por Yahweh para que este fosse lançado por terra junto com a sua prole e descendência, mas agora ele está juntando de novo ali as ovelhas que foram dispersadas, né? Esse é um estudo que nós vamos trazer depois de Zacarias 13. O que agora? A gente vai ler esse que recebeu o manto, a missão, as vestes sacerdotais e o nome de Yalcha. Ele fala ao anjo, né? Ao mensageiro de Laodiceia. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o assim seja. Assim fala o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. Assim fala quem? O assim seja. E é por isso que nós falamos: e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Ok, irmãos? Isso só para esclarecimento dos irmãos. Por quê? Porque as dúvidas dos irmãos todas serão esclarecidas na palavra. Exato. Por quê? Porque Filadélfia está no seu ministério curto, tá, irmãos? Eu vejo aí o mensageiro de Sardes, né? O mensageiro de Sardes, ele é de Sardes, né, irmãos? Não pode se esperar muito dele, porque ele é de Sardes. Então ele pegou um pouquinho do ensino das denominações e com isso ele construiu a sua doutrina baseada em quê? Nos estudos das denominações. Então ele pegou esse aqui, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse e ajuntou ali na sua doutrina, né, irmãos? E isso é terrível. Por quê? Porque não foi essa a missão que ele foi incumbido. A missão que ele foi incumbido é tirar
de Babilônia e das filhas de Babilônia os filhos de Yalcha. Esse era o objetivo, tirar delas. Por isso fala, sai dela, povo meu. Era esse o objetivo, e não pegar e fazer uma coxa de retalhos com os estudos das denominações e colocar na boca das pessoas aquele estudo. Ele tem se frustrado. Por quê? Porque Ial já rejeitou a obra dele. Nós vamos ver isso na palavra, já rejeitou a obra dele. Por isso que Ial, ele faz questão de não apoiá-lo nas suas datas. Toda data que o mensageiro de Sardes trouxer, Ial não vai honrar. Já tem aí 7, 8, 10, não sei quantas. E vai continuar assim. Vai continuar assim. Ele vai sempre marcar. E agora ele já vai falar assim. Todas as evidências. Porque antes ele falava, a data é essa. Agora ele fala todas as evidências. Para depois ele não falar assim, eu falei que era evidência, não marquei data. Mas todo mundo está recebendo 16 de abril como data. Porque ele mesmo falou assim, não pode fazer aniversário de Israel no mês seguinte. Por quê? Senão extrapola o quê? Os 7 anos de tribulação. Irmãos, não é tribulação de 7 anos. A gente vê que a palavra em Apocalipse 13 fala, foi dado ao anti-Machia 42 meses. 42 meses de poder foi dado ao anti-Machia. 42 meses, irmão. Fugiu da escola, 42 meses são 3 anos e meio. Não são 7 anos de tribulação, não, são 3 anos e meio. Gratidão, papai, né? Então vamos entrar, primeiramente, entender a respeito do mensageiro de Sardes. Tudo para a gente refutar que 2022 não é o ano de redenção. Nós vamos estudar isso também no vídeo de hoje, falando sobre o ano Shemitah. É diferente do ano jubilar ou jubileu. É diferente, um é 49 anos e o outro é 50 anos. O ano santo é o 50, Exato. Que é o ano que vem. Mas nós vamos devagarzinho, tá, irmãos? Devagarzinho. Mas eu peço para vocês escutar o vídeo do início ao fim. E se for ficar muito grande, a gente desmembra em 2. Mas é necessário que você entenda, irmão. Sabe por quê? Porque quando acontecer o dia 16 e não aconteceu nada, você saber que vocês foram avisados. Você saber que vocês foram orientados e foi provado na Escritura para que vocês acordem. De uma vez por todas. Acordem do sono profundo para que vocês possam ver. Vocês estão à mercê, vocês estão sendo orientados errado. E nós vamos ver isso na palavra. Vamos lá. Amados irmãos, vamos abrir então a palavra em Eclesiastes 1:9. Sempre lembrando os irmãos, que muitos irmãos têm memória curta, né? Vamos ver que tudo se repete. Vamos lá. Vamos lá. Diz assim, o que foi será, o que se fez se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Assim seja, irmãos. Quando se escreveu a carta às igrejas ali da Ásia, ela estava na realidade querendo remeter a algo futuro, tá? Aquilo ali era algo futuro, algo no final dos tempos, algo que estaria para se completar. Por isso que é referido como o quê? Como sete igrejas, fazendo o link com o quê? Com 7 eras da igreja, fazendo o link com a palavra em Provérbios, capítulo 9, né? Vamos abrir Provérbios 9? Sim. Provérbios, capítulo 9.
logo no primeiro versículo. 9:1. 9:1. Pode ler, irmão. Que diz assim: a sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Isso. A sabedoria, ela talhou a sua casa sobre 7 colunas. 7 colunas, ele está referindo às 7 eras da igreja, que está referido em Apocalipse capítulo 2 e 3, que são 7 igrejas. Ali é uma representação de que as 7 colunas, esse que cuidou, edificou esta igreja, esse que recebeu o nome de Ausch, ele é referido como a sabedoria de Yahweh. E ele faz o quê? Ele edifica a igreja sobre 7 eras, sendo que na 6ª era, ele, por causa de ter sido ali traído no templo celestial junto com seus, Isaías 22, a cavilha colocada em lugar alto é retirada e cai com ele sua prole e sua descendência, cai na terra e cai a verdade sobre a terra, e a verdade começa a ser o quê? Anunciada no final dos tempos. É aquilo que fala em Daniel 12, fala assim, olha, sela esta palavra dessa profecia, porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. E é no tempo do fim que aqueles que são esclarecidos serão aqueles que vão compreender. Entendeu? Por quê? Porque o mensageiro viria nesse tempo final para trazer a edificação do corpo do Mashiach, que é a sua igreja. Isso também está referido como coluna, aonde? Em 1 Timóteo capítulo 3. Vamos lá abrir em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo 3,15. Diz assim, todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Yahweh. Casa de Yahweh, que é a igreja de Yahweh vivo, coluna e sustentáculo da verdade. É assim que a Escritura conversa. Quando ele está falando de coluna aqui, ele está falando da sabedoria que edificou a sua casa sobre 7 colunas. Exato. Que são as 7 eras da igreja. São a palavra narrativa em profética do início da igreja, com a igreja de Éfeso, até o final, com a igreja de Laodiceia. A era de Laodiceia já começou? Não. Não. A era de Laodiceia ainda não começou. A era de Sardes já acabou? Não. Não. A era de Tiatira já acabou? Não. Não. A era de Filadélfia já acabou? Não. Não. Elas estão andando concomitantemente. Concomitantemente elas estão andando juntas. Mas como é que você diz isso? Se o mensageiro de Sardes falou que já acabou, para acabar, começar uma tem que acabar a outra. É por falta de sabedoria, porque não consegue interpretar a Escritura pelo Espírito, interpreta pela carne, porque, como eu já falei, o mensageiro de Sardes foi buscar o entendimento nas denominações, e nas denominações, conforme o vídeo anterior que nós lançamos aqui, as denominações, assim também como a mulher Babilônia, virou moradia de demônios. Moradia de demônios. Quem fala ali com voz profética, profetizando, são demônios. Demônios. Então a interpretação da Escritura por demônio é engano. Sempre vai ser engano. Então, a verdade chegou agora para lançar por terra a mentira. E é por isso, por rejeitar no final dos tempos a água tranquila, que Yahweh vai enviar as águas torrenciais de inundação de Emanuel, que é o anti-Mashiach. Quando a gente chega a respeito dessa mensagem, faz um link com o quê? Faz um link com a palavra que fala sobre a verdade ter sido lançado por terra. Isso está onde? Isso está em Daniel, né? Não está em Daniel?
Vamos lá? Daniel, Quase certeza que sim. acho que é Daniel 8. Vamos lá. É o link Eu acho que é das isso mesmo. águas de Siloé com a mensagem da verdade. Olha, vamos abrir lá. Daniel 8. Daniel 8, versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre, o Antimachia, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como do oriente, como o país do esplendor. Ele ergueu-se contra o exército do céu. Isso aqui, quando fala ele ergueu-se, é uma condição lá em cima. Ele não estava aqui embaixo, não. Ele estava lá em cima, quando ele ergueu contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e calcando aos pés. A referência de calcar os pés é tomar para ele. Logo em seguida ele fala, chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército. Quem que é o príncipe do exército? Micael. Abolindo o sacrifício perpétuo. Olha aqui, o sacrifício, porque Micael, quando recebeu o nome de Alço, ele se tornou o sacrifício perpétuo. Ele é o sumo sacerdote que faz expiação, ok? E arrasando o lugar do seu santuário. Por quê? O santuário celestial é no céu. Quando foi arrasado, significa deixou desolado, deixou o quê? Em deserto, sem ninguém. Por quê? Aqui a palavra fala, dizendo assim, derrubou seu santuário, arrasando o lugar do seu santuário, que ele cuida, né? Que o sumo sacerdote cuida, e arrasando também parte do exército. Sobre o sacrifício, quer dizer, aquilo que era oferecido como sacrifício perpétuo, que é o manto embebido de sangue que se apresenta ao sumo sacerdote diante de Ial no seu templo, aquele é o sacrifício perpétuo de quem? Do seu pai Ialcha, quando antes de receber o nome de Ial, o sangue que foi derramado no madeiro, esse é o sacrifício perpétuo. Esse que recebeu o manto, esse que recebeu o nome, é a missão que eu já trouxe o estudo, que é a representação da transferência de autoridade de Elias para Eliseu, uma representação. Ele foi tirado do templo junto com seus sacerdotes. Aí fala, e sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, porque o pé sujo daquele querubim tomou posse daquele lugar. E é por isso que a gente já trouxe o estudo sobre o quê? Sobre aquele que se coloca no templo de Ial querendo se passar por Ial, porque ele começa a responder orações, ok? Aí ele continua, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Derrubou por terra, tirou do céu a verdade e fez a verdade vir para a terra. E é por isso que agora a mensagem da verdade está sendo difundida, irmãos. Porque até então só a mentira prevaleceu aqui na terra. Compreende? E enganou o mundo inteiro. Enganou o mundo inteiro. Por isso que em Apocalipse 12 diz assim, derrubou. Isso vai acontecer, uma profecia. Satanás vai ser lançado por terra. Aí a palavra fala, aquele que acusava e aquele que enganou o mundo inteiro foi enganado com essa mentira que ele conseguiu disseminar. Exatamente. Tá, irmãos? Por isso que no final dos tempos a gente fez um link com Isaías, que o povo prefere a mentira do que a verdade. Exatamente. Rejeitam a água de Siloé, que é a verdade, porque preferiram a mentira. E aí Ial envia quem? Emanuel, que vai vir como essa água torrencial. E essa água torrencial vem sobre a terra durante 7 anos. Vamos ver se é 7 anos de tribulação. Isso está em Apocalipse 13. Vamos lá. Vamos ver se são 7 anos de tribulação. Foi falado que é 7 anos. Porque foi falado. Por quê? Porque foi lá nas denominações que ouviu-se isso.
Porque fala assim, ele vai fazer um acordo por 7 anos, um acordo com muitos por 7 anos. Aí fala assim, é um acordo com Israel. Não, você não está falando que é acordo com Israel, não. Está falando que é um acordo com muitos. Desde que o Emmanuel se tornou presidente da França, ele está fazendo acordo com muitos irmãos. Está fazendo acordo. Mas é um período de tribulação? Não. Por quê? Porque na terra está aquele que o retém. Não pode ter tribulação enquanto aquele que estiver na terra estiver o retendo. Quem? Micael. Por isso que fala, no final dos tempos, se levantar-se-á Micael, entendeu? O grande príncipe que se conserva junto dos filhos, seu povo, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, está em Daniel capítulo 12, versículo 1, como nunca houve até aqueles dias, mas o teu povo, isto é, aqueles que estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro imolado, esses vão escapar. Aí vamos ver aqui quanto tempo é dado então para esse antimachia. Olha só. Vamos lá. Versículo Apocalipse 13, né? 13, versículo 5. Olha lá. Lê para nós, irmão. Apocalipse 13, 5. Diz assim: foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. 42 meses é 7 anos, irmão? 42 meses são 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. É fácil calcular, né, irmão? Então, quando está falando aqui, foi dado para o antimachia uma boca proferir palavras insolentes e deu a ele autoridade para ele agir, significa, antes dele agir, ele estava retido. Exato. Se ele estava retido por aquele que estava também com ele na terra. Nós já trouxemos esse estudo. Trouxemos esse estudo que está no vídeo, que fala sobre ali os 2 pastores de Zacarias 13, né? 11. Zacarias 11, isso mesmo. Então, o que a gente está falando aqui, irmãos? Nós estamos falando que a palavra, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser aberta à verdade, porque as denominações, elas sempre seguraram o povo no engano. E ela continua segurando o povo no engano, falando inclusive que o templo de Yahushalã vai ser reconstruído pelo antimachia. É uma mentira. Porque a imagem da besta vai ser colocada no Vaticano. Você viu o link aqui falando que a sabedoria edificou a sua casa sobre 7 colunas? É o link com o imitador. O imitador constrói a sua casa sobre 7 colinas. 7 colinas, que é a referência de Roma, construída sobre 7 colinas. Vaticano. É ali que vai ser colocado a imagem do antimachia. Exatamente. A imagem. É ali que está a autoridade, o trono de Satanás. Tá, irmãos? E é fácil, é só pesquisar que você vai ver aí, né? Ele sobre 7 colinas. E 7 mostra ainda colinas. as colinas. Né? Mostra as colinas. É porque é uma imitação. Sempre imitando. Imitação. Porque quem vai construir a casa de Yahweh ali em Yahushalã vai ser o Machia. O Machia. Na sua vinda, tá, irmãos? Na sua vinda, o antimachia não vai construir coisa nenhuma lá em Yahushalã. Aí fala assim, aí vai construir uma casa que é para Yahweh habitar, aí ele vai colocar lá os pés dele imundo de novo. Não vai. Quando está falando dele ter tomado, ele está falando lá de cima, irmãos. Lá em cima, tá? Então vamos lá. Gratidão, eu queria fazer essa introdução aqui para vocês verem. É necessário. Por quê? Porque todo o ensino hoje que nós temos visto do mensageiro de Sardes tem sido uma mensagem picada. Você percebe que são mensagens picadas. Não tem uma consistência no entendimento. Por quê?
porque ele foi lá nas denominações e ele pegou aquilo que ele achava que era certo. E ele construiu a sua doutrina nisso. E essa doutrina, ela é uma doutrina de demônios. De demônios. Por quê? Porque nós fizemos o estudo. Babilônia e suas filhas se tornaram o quê? Moradia de demônios. Moradia de demônios. É o vídeo anterior a este aqui. Então vamos lá. Agora nós vamos ao mensageiro de Sardes. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3. Uma coisa, lembrando que o irmão citou sobre a questão das eras não ser interrompidas, né? Então as eras, elas se mantêm nesse período que nós estamos. Nós temos a era de Tiatira, a era de Sardes, Filadélfia, acontecendo no mesmo tempo. Vamos fazer então, ao invés de Apocalipse 3, vamos começar pelo Apocalipse 2. Isso. 2 ali, a igreja de Tiatira, 2,18. Vamos lá. Vamos. Olha só, a igreja de Tiatira, Apocalipse 2,18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim diz o filho de Ial, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes. Olha aqui, as tuas obras mais recentes, quer dizer, as tuas últimas obras, mais numerosa que as primeiras. Percebe que o mensageiro de Tiatira, ele é alguém que faz uma coisa boa no final. Ele não fez no início, ele fez no final. E o que é que o mensageiro de Tiatira faz no final? Ele tenta fazer uma reforma da Igreja Católica. Ele tenta fazer uma reforma da Igreja Católica, quer dizer, suas obras mais recentes, ou seja, suas últimas obras. Ele tentou reformar a Igreja Católica. Por quê? Porque ele era católico. Ele era um frei. Ele era um frei. Ele era um católico. Ele era um padre. Ele era católico. Ele era um padre. É tão simples, né? Então, o que acontece? Aí, esse que tentou fazer a reforma da Igreja Católica, como é que ele chama? Lutero, Martim Lutero. E faz um link aqui, ó. Olha só. Quando você chega aqui, ó, no versículo 20, fala assim, está reprovando o anjo, olha só, o mensageiro, dizendo assim: reprova-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituir, comendo carne sacrificada a ídolos. Aqui ele está falando dessa liderança eclesiástica. Da Igreja Católica, essa mulher vestida de ouro, púrpura e pedras preciosas. Essa mulher ensina, e ela ensina errado. Ela ensina o povo a se tornar o quê? Prostitutos. Ele ensina o povo a se tornar adúlteros. Ela ensina o povo a seguir após outro. E esse mensageiro deixou ela de lado. Não atacou ela. Por quê? Porque teve medo de morrer. Teve medo de morrer. É a representação de Elias e Jezabel. Que Elias teve que fugir para Jezabel não matá-lo. Por isso faz o livro de Jezabel. E ele teve que fugir, né, irmãos? Ele teve que se acolher lá com os príncipes da Europa. Fugiu da presença de Jezabel com medo de morrer. Olha para você ver a conexão. Martim Lutero, ele fugiu com medo da mulher, com medo de Jezabel, representação ali daquela liderança eclesiástica, com medo de ser morto. Aí ele morre. Martim Lutero morre. Aí o que acontece? No versículo 21 fala assim: dei um prazo para que se converta. Ela, a mulher, porém, não quer se converter da sua prostituição. Mas não é ele, não? É a mulher, olha só, a igreja romana ali. Dei um prazo para que se converta. Ela, porém, não se quer se converter da sua prostituição. Eis que a lançarei num leito
e aos que cometem adultério numa grande tribulação. Olha aqui a dica. Lançarei a mulher e aqueles que se prostituem com ela numa grande tribulação, a menos que se converta da sua conduta. Olha aqui, o mensageiro morreu. E aí deu-se um tempo para que a mulher se convertesse, mas ela não quer se converter, nem aqueles que estão se prostituindo com ela. E aqui está falando, então eu vou lançar eles numa grande tribulação. Irmãos, que tribulação é essa? É a tribulação do final dos tempos. Se ela foi dado tempo para ela se converter e para aqueles que se prostituem com ela se converter, mas eles não querem se converter, eles vão ser lançados numa grande tribulação. Está mostrando que essa era acabou? Não. Ela está aí, irmãos. Continua. Ela continua aí, ó. É o tempo que está dando. Está dando tempo para elas e eles não estão se convertendo. Muito pelo contrário, continua ainda se esbanjando na idolatria. Sim. Esse tempo acabou? Não. Eles vão ser lançados numa grande tribulação. Ok, irmãos? Agora nós vamos para o mensageiro de Sardes. Mensageiro de Sardes não pode ser Lutero, porque Lutero era padre, era um frei. As últimas obras dele, conforme aqui o Anjo de Tiatira, foram maiores do que as primeiras. Aí, sabe o que acontece? O mensageiro de Sardes, o verdadeiro, ele muda a palavra. Ele tem essa mania. Ele não tem temor. Ele muda o Apocalipse do jeito que ele quer. Entendeu? Ele fala que o número não é 666, 644, não sei. Isso, acho que é 644. Que é número de homem, ou seja, ele vai na numerologia buscar essas interpretações. É a representação de Saul, que foi no ocultismo mensageiro auxílio. Mas espera, nós vamos chegar lá. Vamos agora a Sardes. Mensageiro de Sardes, olha aqui. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de alma e as 7 estrelas. Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante, vigilante, e consolida o resto que está para morrer. É estar, não é estava não, é estar para morrer. Por quê? Porque vai morrer na tribulação. Exatamente. Está falando aqui, o anjo, seja vigilante e converte. Converte por quê? Porque ele perdeu o rumo. Foi dado para ele um rumo. E ele mudou de rumo. Ele mudou de rumo. Ele saiu fora do que ele foi chamado. Ele foi chamado para ter um ministério e ele mudou o ministério dele. E o ministério dele era para consolidar aqueles que estão para morrer. Consolidar como? Fortalecendo no entendimento e na fé. Ao invés disso, ele mudou o rumo, começou a marcar data e com isso, ao invés de consolidar a fé deles, está enfraquecendo a fé deles. Por quê? Eles estão perdendo a confiança em algo. Mas eles continuam na confiança no mensageiro. Mas estão perdendo a confiança em algo. Era para ser o contrário. Era para eles perder a confiança no mensageiro e buscar Ial. Mas eles estão perdendo a fé em Ial e a cada dia mais acreditando mais no mensageiro que só fala mentira. Só fala mentira. Olha só, vamos lá. Diz assim, olha só, irmãos, presta atenção. Depois fica aqui falando, nós temos que buscar paz. Irmãos, nós temos que buscar a verdade. É a verdade que nós temos que buscar. Olha só, continuando. Versículo 2, Apocalipse 3:2. Torna-te vigilante, consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta. Aqui não está falando a sua obra, não achou concluída.
O mensageiro ali de Sardes, ele muda as palavras da Escritura. Aqui está falando assim: pois não achei perfeita a tua conduta. A conduta que não está perfeita, a conduta dele que não está perfeita, porque ele foi chamado para consolidar aqueles que vão morrer, fortalecendo a fé deles, mas ele, ao invés disso, está marcando data. E aqui ele quer jogar que o mensageiro é o mensageiro Martim Lutero, mudando a palavra da Escritura, falando assim, que eu não encontrei as tuas obras completadas. Não está escrito isso aqui. Obras completadas? Aqui não está falando de obra completada, não, irmão. Em Tiatira fala de obras. Entendeu? Aqui está falando em conduta do mensageiro, a conduta do mensageiro que está deixando a desejar. Olha aqui que ele fala. Lembra-te, portanto, olha aqui, versículo 2: torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu ial. Não está falando de obra, não está falando de completou obra, nada disso. Está falando que a conduta do anjo está deixando a desejar, porque ele não está consolidando a fé, não está consolidando a fé daqueles que estão para morrer. Continua: caso não vigies, virei como ladrão. Opa! Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Olha aqui. Sem que saibas a que hora vem surpreender. Não é engraçado isso aqui? Aquele mensageiro que está marcando data o tempo todo, marcando data e marcando hora para arrebatamento de Filadélfia, e esse mensageiro de Sardes está sendo repreendido, falando: olha, se você não se converter, eu vou vir numa data como um ladrão que não marca a hora, um ladrão noturno que não marca a hora, e vou te surpreender se você não se converter, se você não... Olha só, versículo 3. Lembra, portanto, como recebeste e ouviste. Está ouvindo. Ele está ouvindo alguma coisa, mas ele não quer se converter. Ele não quer entender que o ensino dele é um ensino errado. Ele tem que se converter ao ensino de Filadélfia. Aí ele fala: observe e converte. Caso não vigie, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Percebe? E ele fala: em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes, e eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Esses aqui são os Sardes vestes limpas. Esses Sardes vestes limpas, eles saem da mensagem de Sardes e eles começam a ouvir a mensagem de Filadélfia. E a mensagem de Filadélfia vai dar a eles a condição deles também serem arrebatados. Exatamente. Porque a mensagem do arrebatamento é para Filadélfia. Mas estes, porque estão dando crédito e estão seguindo a mensagem de Filadélfia, eles também vão ser arrebatados, porque faz um link com Enoque. Enoque andava com Ial. Aqui está falando, eles andarão comigo, quer dizer, ele andou com ele e foi arrebatado, mostrando que eles vão também ser arrebatados. Exato. É o link, irmãos. A conversa aqui é para sábio. Exato. A conversa aqui não é lorota. Aqui é conversa de sábio, da palavra, de sábio para sábio. Ficar aí em astronomia, ficar aí em arqueologia, nós nos fundamentamos na palavra, porque Ial nunca perdeu o controle da Escritura, irmãos. Quando ele fala a respeito de a farinha, né? As 3 medidas de farinha que foi fermentado, já trouxemos o estudo aqui. O restante da Escritura permaneceu intacto. É só você mudar o nome que foi mudado para o nome verdadeiro, mas o conteúdo continua exato.
Diferente dos 3 evangelhos fermentados de Mateus, Marcos e João. Esse fermentou e mudou totalmente o sentido. Ali não adianta você mudar os nomes, não. Ali mudou o sentido. E é por isso que o papai já alertou a respeito disso. Vamos voltar aqui, irmãos. Quando a gente está falando consolida os que estão para morrer, vou te mostrar que tem um grupo destinado a morrer. Exato. Olha só. Apocalipse 3:2. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta. Ó anjo, você está falando demais, você está prometendo demais, você está fazendo o que você não foi enviado. Você foi enviado para consolidar aqueles que estão para morrer. Por como que você vai fazer isso? Fortalecendo eles na fé. E aonde está isso? Apocalipse 13. Vamos lá. Apocalipse 13, versículo 10. Lê para nós, irmão. Olha só, o link com aqueles que estão para morrer. Aqueles que estão para morrer. Diz assim: se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Isso, aqui já está destinado. Você tem um grupo que já está destinado a enfrentar o anti-Machia Emanuel. É um grupo que está determinado a isso. E este mensageiro de Sardes, ele tem que fortalecer estes que estão destinados, para que a fé deles não recaia, para que a fé dele não seja dúbia, fraca naquele dia. Não esmorecer, né, irmão? Por quê? Porque se a confiança dele for baixa, no dia mau, como é que eles vão conseguir resistir? Não vai resistir. Não vai resistir. Então, o mensageiro de Sardes está sendo orientado para ele consolidar aqueles que estão para morrer. Morrer aonde? Na grande tribulação. Na grande tribulação. Mostrando, é Lutero. Lutero que morreu há 500 anos atrás. Vai consolidar ele? Como é que Lutero, que morreu há 500 anos atrás, vai consolidar no final dos tempos esses que estão para morrer? Me ajuda aí, irmão. Já morreu há muito tempo. Aqueles que são da era de Lutero, irmãos, já morreu há muito tempo. Essa mensagem não é dele, não, e nem é esse o mensageiro. O mensageiro de Sardes é no final dos tempos, porque ele precisa consolidar a fé daqueles que estão destinados a morrer. Nós vamos encontrar isso aonde? Nós vamos encontrar isso, irmãos. 1 Samuel? Vamos abrir primeiro em Daniel 7. Daniel 7. Vamos lá. Versículo 20. Aqui fala assim, ó. E também sobre os 10 chifres que estavam na sua cabeça, e um outro chifre que surgiu, e diante do qual os 3 primeiros caíram. Esse chifre que tinha olhos e boca, para proferir palavras arrogantes. Faz um link com Apocalipse 13, que fala aquele anti-Machia, foi dado a ele uma boca para proferir blasfêmias e agir por 42 meses. Não é 13 não, é 7:21. É Apocalipse 7? Não, Apocalipse 13, irmão. Acabamos de ler. Vamos lá. Vamos abrir Apocalipse 13. Apocalipse o quê? Apocalipse 13, versículo 6. Olha aqui. Apocalipse 13, 6. Ela abriu, então, a boca em blasfêmias contra Ial, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os habitantes do céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. É isso mesmo. Viu aqui? Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos. E guerrear como? Matando. Isso guerrear matando. Guerrear matando. Faz um link com Daniel 7. Olha só.
Daniel 7, versículo, vamos começar aqui, ó. Vamos começar Daniel 7 da boca, versículo 20. É Daniel 7. Daniel 7. Eu falei de Daniel 7 desde o início. Daniel 7, 20. E também sobre os 10 chifres que estavam em sua cabeça, e outro chifre que surgiu, diante do qual 3 primeiros caíram. Esse chifre que tinha olhos e boca para proferir palavras arrogantes, e cujo aspecto era mais majestoso do que os outros chifres. Estava eu contemplando, e esse chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles. Viu aqui, irmãos? Exato. Viu aqui aqueles que estão para morrer? Viu aqui que aqueles que estão para morrer, conforme a palavra ao mensageiro de Sardes, falando assim, ó mensageiro de Sardes, capacita, fortalece a fé destes que estão para morrer, que nós fizemos o link também com Daniel, com Apocalipse 13, 10. Olha aqui, Apocalipse 13, 10. Os destinados à espada. Os que estão destinados a morrer. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém está destinado a morrer pela espada deverá morrer. Já está determinado que um grupo de Sardes, ele está destinado a morrer, e é por isso que o mensageiro de Sardes é levantado falando assim, olha, ao invés de você ficar aí marcando data, você tem que consolidar aqueles que estão destinados a morrer, ao invés de ficar aí marcando datas. Você tem que consolidar a fé deles, porque eles vão ter que passar pela grande tribulação, e eles vão ter que passar a enfrentar o antimachia e enfrentar a morte. Muito sério. Você viu as conexões aqui. Apocalipse 13, Apocalipse 3 com Apocalipse 13 com Daniel 7. Ok, irmãos? Vamos lá? Muito sério. Muito sério. Agora a gente pega, vamos lá, Daniel 12. Daniel 12. Olha só, nós estávamos no Daniel 7. Agora nós passamos para Daniel 12. Isso. Olha só. Daniel 12, 7. Fala assim. Ouviu o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio. Que rio é esse? O rio Emanuel. É as águas do rio Eufrates. É as águas de Emanuel. Porque vocês rejeitaram as águas de Siloé, e Alto está enviando para esse povo... Quem? As águas bravias e torrenciais de Emanuel, do rio Eufrates. Continuando. Ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio. Ele estava retendo o rio, né, irmãos? Ele estava retendo o rio, fazendo link com o quê? Com Eliseu. Eliseu, quando bateu o manto, o rio foi retido. O rio não parou de correr. O rio ficou parado. O seu curso parou. O seu curso. E ele passou em seco. E ele ficou retendo ali. Retendo. É a representação deste aqui, ó. Exato. É aquele que está retendo o fluxo do Emanuel. Porque é aquela palavra que diz, aquele que retém até que seja tirado. Exato. Ok? Vamos lá. Diz assim, ó. Ouvi o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. Aquele que é face direita e esquerda, herdou. Aquele que é o sexto também é o sétimo. Nós vamos trazer esse estudo. Diz assim, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando, olha aqui, quando se completar o esmagamento, o esmagamento da força do povo santo, essas coisas se consumarão. Esmagar o povo santo. Esmagar o povo santo é aquela missão que o Emanuel vai fazer perseguindo os descendentes da mulher. Esse link, olha aqui, ó, Daniel 12 com Apocalipse 12. Olha só, agora nós vamos em Apocalipse. Apocalipse 12, irmãos. Olha só, Apocalipse 12. Diz assim, versículo 13, olha aqui. Ó, Apocalipse 12, 13. Ao ver que for expulso para a terra, quem? Satanás, Lúcifer.
O dragão pôs a perseguir a mulher, que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as asas da grande águia para voar ao deserto, lugar que longe da serpente é alimentada por tempos, tempos e metade do tempo. Viu? Daniel 12. Daniel 12, falando sobre que aquele anjo ergueu as duas mãos para o céu e jurou que vai ser por um tempos e metade de um tempo, fazendo um link com esse texto aqui, que fala a mesma coisa, aí ele fala assim, a mulher será alimentada por tempos e metade de um tempo. A serpente então vomitou água como um rio. Olha o rio que estava sendo retido em Daniel 12. Voltando a correr. Viu? O rio estava sendo retido, mas quando aquele foi tirado, o rio volta a fluir. O rio volta a fluir. Aí ele fala, água como o rio atrás da mulher, a fim de submergir. A terra, porém, veio ao socorro da mulher. Essa terra aqui é o quê? Essa terra aqui é a besta que levanta da terra. A besta que levanta da terra, quem? É o Papa, é o falso profeta. Ele vem em defesa da mulher. Aí ele continua, versículo 16. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão vomitara. Versículo 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. Olha aqui, foi guerrear, fazendo um link com Daniel lá, falando assim, quando terminar o esmagamento do povo santo, é que essas coisas serão cumpridas. Quando houver acabado o esmagamento do povo santo. É o link, irmãos, com o mensageiro de Sardes, que ele está enviado nesta terra para preparar esse povo que vai ser esmagado. Exatamente. Eles não vão subir no arrebatamento, entendeu? Por quê? Porque o arrebatamento, irmãos, é para um grupo que ouviu a mensagem de Filadélfia, que foi alimentada por 1260 dias, que é o tempo do ministério Filadélfia. Mas calma, nós vamos chegar lá. Então, esse povo que vai ser esmagado, que nós fizemos todas essas conexões, é esse povo que o mensageiro de Sardes foi enviado para fortalecer a fé deles, para capacitá-los, para eles enfrentar essa tribulação. Só que ao invés de fortalecer a fé deles, o mensageiro de Sardes está fazendo o contrário, fazendo marcação de datas, que ele se frustra e frustra todos os demais. Verdade. Todos aqueles que põem a confiança nele são frustrados. E com isso, eles perdem a fé em Yahweh e perdem a fé na Escritura. Olha para você ver, gente. Eles perdem a fé na Escritura e eles perdem a fé em Yahweh, e era para eles perder a fé no mensageiro. Por quê? O mensageiro está ensinando errado, irmãos. O mensageiro está ensinando errado. O mensageiro, irmãos, era para ele esperar. Era para ele esperar chegar o mensageiro de Filadélfia para ensinar ele. Só que ele não quis esperar. Essa é a representação de Saul. Essa é a representação de Saul. E é a representação de Saul que nós vamos ver agora no próximo vídeo. Nós vamos dar continuidade aqui, como eu falei, porque para que o vídeo não fique muito longo, você vai ver que Saul ele profetiza no início do seu ministério, como de fato o mensageiro de Sardes profetizou por Yahweh no início do seu ministério. Trouxe mensagens, trouxe vitórias e trouxe os nomes sublimes. Só que durante a caminhada, o rei Saul começou a ser o quê? Arrogante, orgulhoso, e começou a fazer aquilo que Yahweh não mandou ele fazer. E com isso, a palavra fala, o espírito de Yahweh saiu do rei Saul.
Isso nós vamos ver agora no próximo vídeo. Você vai ver a conexão certinha, irmãos. A conexão é exata para mostrar para vocês que o mensageiro de Sardes, ele é a representação de Saul, que no final do ministério de Saul começou até a buscar no ocultismo as coisas, como na numerologia. Vamos ver aqui no próximo, tá? Nós vamos encerrar esse vídeo agora e nós vamos continuar no próximo vídeo e você vai entender toda a mensagem, irmão. Você vai entender toda a mensagem, por que que não vai acontecer o arrebatamento de Filadélfia no dia 16 de abril de 2022. Você vai entender claramente isso. Mas você precisa assistir o vídeo 2. Eu vou mostrar para vocês a diferença de Shemitah para ano jubilar ou jubileu. Você vai ver que o ano jubileu não é esse ano é o ano Shemitah. Mas o ano seguinte é o ano jubileu e é ali que tem uma promessa. Calma, assista comigo o próximo vídeo, no nome de Yahshua Mashiach. Eu vou estar esperando vocês lá, tá certo? Vamos invocar juntos? Vamos. No nome de Yahshua. Ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato, papai. Gratidão, papai. Que essa palavra alcance, papai, todos aqueles, papai, que serão esclarecidos. Sim, papai. Que vão ser libertos da escravidão babilônica. Verdade, papai. Que ainda estão comendo, papai, a mensagem de demônios. Por isso, papai, que nós vemos ali para Filadélfia são perseguidos pela sinagoga de Satanás. Por quê? Porque o espírito que impera nas denominações é esse espírito de demônios. Porque Babilônia e suas filhas se tornaram moradia de demônios. É verdade. Dali nós não podemos tirar nada, nenhuma doutrina, porque é de origem demoníaca. Gratidão por nos libertar, nos conduzindo para Yahushalã, papai. É verdade, papai. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Amados irmãos, não fica só nesse vídeo, não. Continue com o outro, porque o esclarecimento por que realmente não vai acontecer o arrebatamento dia 16 de abril de 2022, você vai ver no próximo vídeo, Exatamente. Ok? E assim seja. Espero vocês lá, irmãos. Assim seja, amados irmãos. Até o próximo vídeo. Até lá. Paz de Yahshua. Paz de Yahshua.